Não entendeu direito como que funciona então o nível de ação, o limite de tolerância, não sabe ao certo quanto que vale o nível de ação para as ações mitigadoras? Então faz o seguinte, assiste esse vídeo aí até o final, é bem curtinho e você vai entender. A primeira coisa que você precisa entender é que o PGR, lá o nosso Programa de Gerenciamento de Riscos, ele tem ligação direta com a NR15 e a NR9 também tem ligação com a NR15. Então, quando você trata de PGR, você tem que trabalhar com essas duas NRs, tanto a NR15 quanto a NR9. Ou seja, conhecer essa relação é de extrema importância para que o teu PGR seja eficiente. O conceito da NR15 de limite de tolerância, ele nos diz lá que é a intensidade, no caso de ruído, ou a concentração, quando for produto químico, máxima, né? Então a intensidade ou a concentração máxima relacionada com a natureza e o tempo de exposição a esse agente, que não causará dano à saúde da maioria dos trabalhadores expostos durante a sua vida laboral. Então o limite de tolerância é aquela tabela que a gente encontra lá na NR15, que subentende-se que até aquele determinado limite o trabalhador não vai adoecer ou não vai vir ter algum problema mais grave. Já lá na NR9, tem no item 9.6.1.2, diz assim, relacionado ao nível de ação. Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser implementadas ações de controle sistemático de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições ocupacionais ultrapassem os limites de exposição. Ou seja, a gente falou aqui que o limite de tolerância é o limite máximo, certo? Só que a gente não pode trabalhar na segurança do trabalho somente em cima desse limite máximo, porque passou desse limite máximo já é passível de insalubridade, de multa, de adoecimento e uma série de outras coisas. Então a gente se utiliza de uma técnica chamada nível de ação. Nível de ação, você joga um pouquinho mais para baixo essa limitante, para que quando atinja essa limitante, você tenha um espaço ali de sobra, né, que você consiga trabalhar, você tem um tempo hábil para trabalhar dentro daquele espaço antes de chegar nesse limite de tolerância. E é isso que a NR9 nos fala, que é o nosso nível de ação. É o valor acima do qual devem ser implementadas ações de controle. A empresa não vai ser multada, o trabalhador não vai adoecer, enfim. Tá? Ainda lá na NHO1, o nível de ação, ele nos diz que, falando sobre nível de ação, ele diz que o valor é o valor acima do qual deve ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar aí a probabilidade de que as exposições sobre os agentes ambientais ultrapasse os limites de exposição, os limites de tolerância. Alguns desses agentes dão lá o direito ao adicional de insalubridade, mas não possuem um limite de tolerância especificado. Um exemplo disso, a própria umidade, né? Que é um deles que não possui limite de tolerância. Então, o simples fato do trabalhador estar num ambiente molhado, trabalhar molhado, encharcado, já dá o direito da insalubridade. Portanto, né, não tem limite de tolerância, também não vai ter nível de ação. Então, sobre os limites de tolerância, vamos falar diretamente lá na NR15, atividades e operações insalubres. Qual o limite de tolerância, então, para ruído ocupacional segundo a NR15? Então, lá no anexo 1, no item 6 da NR15, diz lá, se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruídos de diferentes níveis, devem ser considerados seus efeitos combinados de forma que a soma das seguintes frações exceder a unidade. Ou seja, então a gente aqui começa a perceber que não é exatamente 85 decibéis
o limite de tolerância para ruído é 1, segundo a nossa própria NR15. E se exceder essa unidade, então o trabalhador estará acima do limite de tolerância. Então, quando pergunta qual é o limite de tolerância para ruído, todo mundo já vai falar assim, 85 decibéis. Sim e não, né? Por quê? 85 decibéis é o limite de tolerância para o trabalhador exposto durante 8 horas, né, de jornada. Mas a gente tem outros limites de tolerância com outras cargas de exposição lá na nossa tabela que a gente vai ver. Então, quando te perguntarem qual é o limite de tolerância para ruído, você agora vai falar 1, tá? E segundo a NHO, 1 também ele considera esse 1 como 100%. Né? Então, na realidade, o limite de tolerância para ruído é 1 e não 85 decibéis, como muita gente ainda pensa, tá? Mas vamos seguir aqui, que você já vai entender. Lá na NR9, avaliação e controle das exposições, no item 9.6.1, no subitem C, diz lá, como nível de ação para o agente físico ruído, se considera a metade da dose. Tá, mas como é que eu vou fazer isso se é 85 decibéis, então a metade seria 42,5? Vamos ver isso. Considera-se nível de ação o valor acima do qual deve ser implementadas ações de controle sistemático para minimizar a probabilidade de chegar lá no limite de tolerância. Mas vamos entender isso daí agora. Em resumo, o limite de tolerância para o ruído ocupacional, então, é 1 ou 100%, se você se utilizar da NHO1, né? E o nível de ação para ruído ocupacional, então, como diz aqui na nossa norma, é a metade, ou seja, é 0,5. É a metade de 1, que é meio, ou 50%. Vamos voltar lá, ó. Como nível de ação para o agente físico ruído, a metade da dose. Então está aqui. Se o nosso limite de tolerância para ruído é 1, a metade disso é meio. Até aí tudo bem? Então vamos em frente. Bom, lá no anexo 1 da NR15, limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. Aqui embaixo está um pouquinho escondido atrás da minha imagem aí, mas diz assim, ó, entende-se por ruído contínuo intermitente, para fins de aplicação desses limites de tolerância, o ruído que não seja de impacto. Bom, o que é o ruído de impacto? Está aqui, ó, no anexo 2 da NR15. Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo, e intervalos superiores a 1 segundo. Então, a batida de 1 segundo e a distância entre esses ruídos, entre essas batidas, vamos dizer assim, tem que ser maior que 1 segundo. Então, isso é ruído de impacto. Então, essa nossa tabela, ela se aplica a ruídos menos o de impacto. Você consegue perceber aqui que a exposição dobra ou diminui a cada 5 decibéis. Então, eu coloquei aqui 5 decibéis de incremento, né? Por exemplo, lá em cima, lá, o nível de ruído decibéis, 85 decibéis, então a máxima exposição diária permitido a 85 decibéis são 8 horas, certo? Mas perceba, se você você subir 5 decibéis, por exemplo, 85, 86, 87, 88, 89 e chegar em 90 decibéis, perceba que a exposição desse camarada aqui cai pela metade. Esse é o macete, cai pela metade, ou seja, a 85 decibéis ele pode ficar 8 horas em exposição sem atingir o limite de tolerância, a 90 decibéis cai pela metade. Se eu aumentar mais 5 decibéis, 95 decibéis aqui, ó, cai novamente pela metade. Então, a 90 decibéis eu poderia ficar exposto 4 horas, aumento 5 decibéis, agora eu só posso 2 horas. E se você continuar aqui, você vai perceber, ó, 95. Se eu aumentar mais 5, 100, ó. Então,
1 hora agora. Se eu aumentar mais 5, 105. Então agora 30 minutos. 110, 15 minutos. E assim sucessivamente, então vai diminuindo pela metade a exposição. Então por isso que eu estou falando para você que o limite de tolerância é 1 e o nível de ação é meio, ou seja, é essa metade que a gente vai ver agora. Usando como exemplo aqui, esse exemplo muito bacana, o nível de ação, por exemplo, de uma taça aí com líquido dentro, tá? Vamos supor, tá, que o limite de tolerância para 8, que esse trabalhador está exposto a um limite de tolerância de 8 horas, né, que a gente sabe, como a gente acabou de ver na tabela, é 85 decibéis. Então, o camarada trabalha 8 horas por dia a 85 decibéis, certo? Aí eu pergunto para você assim, tá, qual é o nível de ação desse camarada? Veja, eu já vi gente me responder que é 42,5. Na verdade, não é 42,5. A metade desse limite de tolerância de 85 decibéis é 80. Por quê? Porque, vamos voltar lá na tabela, olha só. Se o meu nível de ação é antes do limite de tolerância, e aqui no nosso anexo 1, pode ver que ele só sobe, né? 85, 86, 87, 88, ou seja, antes desse 85, então, se eu estou trabalhando com 5 decibéis de incremento, eu baixo 5 decibéis do meu limite de tolerância para 8 horas diárias de exposição. Ou seja, o meu nível de ação aqui, de 85 decibéis para 8 horas diárias, será o quê? 80 decibéis, ou seja, retirei 5 decibéis de incremento, ou seja, agora sim, a metade do meu limite de tolerância de 85 decibéis não é 42,5, e sim 80 decibéis, tá certo? Bom, seguindo aqui, numa determinada ação, você foi lá fazer as medições e durante lá as tuas medições que você trabalhou lá com o dosímetro, por exemplo, o dosímetro é o seguinte, você deixa, né, conectado ali na roupa do trabalhador durante lá o período de exposição, período de trabalho, a jornada de trabalho, supondo aqui nesse nosso exemplo 8 horas diárias. Então o que vai acontecer? Aquele dosímetro ele vai captar várias oscilações, né? Liga uma máquina, ele sobe para 90 decibéis, desliga a máquina, ele desce para 70 decibéis, e assim ele vai o dia todo durante as 8 horas subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Ou seja, no final de tudo isso, se essa soma desses picos, dessas altas e dessas quedas de ruído der maior que 1, nesse caso, ou seja, está acima do limite de tolerância e esse trabalhador vai ter direito a receber o adicional de insalubridade. Passou do nosso nível de ação, e é para isso que serve o nível de ação, a empresa já deve trabalhar no controle desse ruído ocupacional através de ações, né, de maneira a mitigar para que não chegue no limite de tolerância. Mas você deve lembrar uma coisa: sempre respeitar a hierarquia que nos é imposta lá na NR1. Então, passou do nível de ação, eu vou sair distribuindo EPI bem louco para todo mundo. A coisa não funciona bem assim. Vamos dar uma lidinha aqui no item 5.5.1.2 da NR1. Está escrito lá: quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo ou implementação, ainda que em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas essas medidas obedecendo a seguinte hierarquia. Preste atenção. Primeiro você vai realizar medidas de caráter administrativa ou de organização de trabalho. Não deu? Aí sim você vai B, utilização de equipamento de proteção individual, ou EPI. Para fixar bem, para a gente encerrar o nosso papo aqui, eu coloquei essa pirâmide invertida aqui que ajuda bastante no nosso entendimento. Então,
Antes de você distribuir o EPI, o que você vai fazer? Você vai primeiro tentar eliminar esse risco. Por algum motivo você não conseguiu eliminar esse ruído na empresa. Por N motivos, né? Às vezes você não consegue eliminar. Então vamos para a próxima. Vamos tentar então, não conseguir eliminar, vou tentar trabalhar com EPC. Né? Tentei isolar a máquina, não funcionou. Tentei colocar barreiras lá, também não funcionou. Então beleza, essa segunda etapa eu também não consegui. Então vamos para a próxima tentativa, que é medidas administrativas. O que pode ser isso daqui, por exemplo? Se o camarada trabalha 8 horas por dia lá a 90 decibéis, por exemplo, a gente poderia trocar, né? Ou diminuir a carga horária dele de exposição para 6 horas ou para 4 horas, ou colocar 2, né, naquele setor, cada um 4 horas, enfim. Mas por algum motivo a empresa não aceitou, ou ficou inviável, ou ficou muito caro para a empresa. Aí sim, quando você tentou eliminar, não conseguiu, tentou EPC, não conseguiu, tentou medidas administrativas, não foi possível, aí você entra com o dimensionamento e a entrega, no caso, dos EPIs, tá bom? Então, sempre siga essa hierarquia. Não é simplesmente aí sair distribuindo EPIs e achando que isso vai bastar, tá bom? Então, espero realmente poder ter te ajudado. Se tiver alguma dúvida aí, pode me mandar aqui embaixo do vídeo. E tamo junto, até a próxima. Valeu!